Ok, estamos de volta aqui no Frente a Frente, hoje direto de Brasília, do gabinete do ministro Vitaldo Rego Filho, ele vice-presidente do Tribunal de Contas da União, está contando um pouco sobre a sua história, sua leitura, sua experiência aqui como ministro no TCU, falando aí para toda Paraíba. Ministro, o Supremo Tribunal Federal, em 2021, arquivou todas as denúncias que lhe pesavam em relação à questão de denúncias da Lava Jato. Quero lhe, com base nesse arquivamento, nessas decisões do Supremo, quero lhe perguntar dois movimentos. Como que o senhor tirou esse fardo das costas com a decisão, né, em relação a isso e principalmente, qual a sua leitura sobre a Lava Jato? A operação muito criticada hoje no país, inclusive com algumas decisões contrárias àqueles que conduziram em alguma parte. Luiz, se eu lhe disser que foi fácil, eu estaria sonegando a verdade. Isso eu não faço para ninguém nunca. Foi muito difícil. Foram 5 anos em que você imagina ser membro desse poder, né, vindo da política, durante todo um processo, repito, de criminalização da política, com toda a mídia fazendo diariamente quem vai ser o de hoje, né? As pessoas já esperavam ansiosamente pelo Bom Dia Brasil, ou pelo Jornal da Record, ou pelo Jornal da Arapuã, aqueles primeiros jornais que saem televisivos, ó, chegou na casa de alguém ou prendeu alguém. Isso, para toda, digamos assim, para toda a cúpula brasileira de políticos, isso foi muito difícil. E eu que tinha acabado de sair do Senado. Mas eu tinha uma fé inabalável em Deus. E por isso que hoje eu não tenho nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de vingança. Eu julguei já contas dos meus algozes, né? Julguei contas dos meus algozes aqui e mandei a cópia do julgamento para eles, para dizer: aqui tem um homem que sabe ser do tamanho da toga que veste. Então, eu passei muito, minha família sofreu muito. Eu tive muitas dificuldades, mas eu tinha uma superação diária. Eu aprendi a missa todos os dias, porque o meu psicólogo é o melhor do mundo, que é Jesus. Então eu ia todo dia para a missa, todo dia pedir, e foram vitórias sucessivas. Cada processo demorava, mas saía. E aí, no mês de dezembro, acho que do ano retrasado, a gente recebeu finalmente essa alforria, uma alforria de liberdade, de distensionamento. E hoje eu vivo muito mais feliz. Sobre a Lava Jato, quem pode responder é o Supremo Tribunal Federal. Foi uma estrutura corrupta de poder que se instalou em Curitiba, com todo o ideologismo da Operação Mãos Limpas, que também fracassou na Itália, e decidiu, né, disrupturar a nação através de uma ação absolutamente ilegal, em que se prendia antes de se investigar, em que se escolhia os delatores... Com base em declarações. Com base em declarações, e se escolhia os delatores, né, para delatar os escolhidos a dedo, né? E ao longo dos 5 anos essas pessoas acabaram com o Congresso, então, assim que o Congresso que veio no curso da Lava Jato não se renovou na sua totalidade, né? E projetou pessoas que hoje perderam já o mandato, o outro está em curso. Enfim, eu sinto-me, não vou dizer que eu me sinto recuperado, não. O tempo passa e a gente entrega a Deus e vamos em frente. Mas a sua trajetória aqui, hoje como vice-presidente, e aí se encaminhando para assumir a presidência, é a próxima? É a próxima. É o próximo mandato na presidência do Tribunal de Contas da União. Isso revela que você... E essa página ficou para trás? Ficou. Eu todas as vezes assumi Isso eu tive uma parceria muito grande dos meus colegas. Todas as vezes que saía notícia ruim contra mim, eu chegava, reunia... nas quartas-feiras, nós temos 2 sessões. E temos um encontro, que é um lanche lá embaixo, numa sala nossa.
E eu chegava para os meus colegas, todos, mandava reunir e dizia, está aqui a verdade. Está aqui o processo, está aqui a verdade. Então, eu não deixei nenhuma pergunta, nenhum questionamento dos meus colegas. E continuei julgando. E tinha solidariedade deles. Tinha solidariedade deles. Eu chegava, assim, no dia que tinha notícia ruim, eu já sabia que eu ia receber os telefonemas. Ei, estou contigo aí, não sei o que e tal. Isso, eu quero fazer menção de um nome só, para não dizer todos, mas o presidente Bruno Dantas foi um fiel, um companheiro, um ombro que eu sempre tive. Você fala que não chegou a julgar já contas dos seus algozes e foi justo, né? E foi justo. Em relação a isso, mas eu lhe pergunto, você acha que merecem punição aqueles que foram responsáveis pelos excessos da Lava Jato? E aí merecem... Merece a mesma justiça que ele tentou aplicar contra os outros, ele merece ter contra eles. O mesmo princípio de justiça que ele tentou aplicar, né, contra os outros de forma ilegal, ele merece ter contra ele de forma legal. Tá aí. Cabe para o senador Sérgio Moro. Para qualquer cidadão brasileiro investido ou não na condição de juiz ou procurador. Aí. Ministro, obras inacabadas. Você falou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu formalmente uma consulta ao tribunal sobre quais são os principais problemas do Brasil e gargalos que o TCU tinha levantado. Obras inacabadas, foi daí que o presidente pegou a informação de olhar para isso e pensar nisso? Foi. Qual é o retrato do Brasil de obras inacabadas e da Paraíba, por exemplo? Olha, Luiz, um dos temas que eu levei em nome do tribunal à época, por solicitação ao presidente, foi como era o retrato das obras inacabadas. Eu sou relator dessa matéria e acompanho-a há 4 anos. Nós temos um painel, tá certo, de obras que estão paradas, semi-paralisadas ou totalmente abandonadas. Pra você ter uma ideia, nós levantamos 38 mil obras no Brasil inteiro, e selecionamos essas obras e fizemos uma análise. Dessas 38 mil obras, nós tínhamos 60 e tantas paralisadas. 60%? Dessas obras paralisadas. Depois nós tínhamos um valor de recursos que estava no convênio de 101 bilhões de reais que o Estado tinha colocado. Mas obras que eram obras do PAC, se lembra do governo anterior, que era a obra grande, né? A obra do PAC são obras grandes, obras que vinham de estruturas enormes a obras de unidade de saneamento básico, por exemplo, aqueles banheiros da FUNASA, né? Aqueles banheiros de melhorias habitacionais. Então, obras que tinham em todos os aspectos. Nós pegamos Caixa Econômica, pegamos DENIT, né? Pegamos Caixa DENIT, pegamos Ministério da Saúde, Ministério da Educação, FNDE, e fizemos um mapa, entregamos para ele, e hoje a gente vê que ele usou essa ação do TCU, essa informação do TCU, e já tem, pelo menos na educação, um modelo que nós levamos, esse modelo dá certo, para tentar reaver os serviços daquelas creches que são abandonadas. Parece que o ministro, inclusive Camilo, foi lá na Paraíba lançar o programa. Isso vai acontecer na saúde, vai acontecer em outras áreas. Nós tentamos levar também para ele, e não aconteceu, isso aí não aconteceu, foi os recursos de leniência. As empresas, elas foram autuadas em tantos milhões de acordo com o que os procuradores apuravam à época. Então, eles tinham um fundo dele, que eles aplicavam no fundo dele, que hoje está sendo mostrado o que é que eles faziam. Então, eles tinham essa aplicação e ficou lá um valor para ser pago mediante as parcelas das leniências, o que nós levamos para o presidente. Vamos pegar esses valores e colocar para as construtoras pegarem as obras inacabadas e construírem. Olha, você resolvendo um problema com a construtora não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para pagar, tá certo? Mas tem condições de resolver uma creche, entendeu? Cada construtora dessa sancionada, ela iria receber um lote de obras que teria que dar conta, e a União depois... Vocês sugeriram isso ao presidente? Sugerimos, e o ministro Rui Costa, que foi quem primeiro recebeu esse modelo, né? Efetivamente é um modelo complexo, nós só conseguimos chegar na educação,
certo? Mas é um modelo que pode acontecer. Isso foi uma sugestão que nós demos, usar o dinheiro da leniência paga, das multas pagas, para as obras inacabadas. Tem mais ou menos aproximado o montante, ministro? Nós estamos falando de alguma coisa entre já apurado de 13, 14 bi, já 13, em caixa. 14 bi já em caixa. Repassado pelas empresas. E outros que já repassados pelas empresas. Porque o que aconteceu, minha gente, é que o que foi feito da Lava Jato não aconteceu em nenhum país do mundo. Quando você, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, na China, em qualquer parte do mundo, você tem um caso de corrupção, se prende o corrupto. Mas a empresa fica. Porque aquela empresa, ela não pode sofrer porque ela emprega tantas mil pessoas. E a ação não foi uma ação da empresa, foi a ação do diretor da empresa que se corrompeu. Então, o que fizeram aqueles cidadãos? Eles prendiam a empresa, os diretores da empresa... E matavam a fonte. E matava a empresa. Tirava todos os recursos da empresa. Nos Estados Unidos, sabe como é feito? Se o presidente da empresa A, ele está sendo acusado de corrupção, retira ele e coloca uma junta governativa, coloca uma junta de interventores. Funciona desse jeito. Aí nós pegamos... Eu vou agora abrir para você nesse bate-papo uma coisa que eu disse lá atrás. Muitas vezes a gente faz leis a toque de caixa. Nós pegamos o modelo americano, em um ano, em menos de um ano, eu digo isso porque eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, então sou parte desse processo, minha culpa, minha máxima culpa. Pegamos em menos de um ano, aplicamos a lei americana, nacionalizamos a lei americana, e deturpamos, e eles deturparam. Ficou com a parte mais dura. Eles deturparam a lei. Não, o que é que se fez? Se pegou o espírito da lei americana, ninguém foi aos Estados Unidos discutir, ninguém foi trazer gente dos Estados Unidos para cá para discutir. Nós, da Comissão de Justiça, tínhamos que ter feito isso. Me parece que havia até um certo prazer em fechar as portas de determinadas coisas. Então, isso era a forma como era feito. Então, o Brasil perdeu centenas de milhares de empregos. Nós caímos numa recessão brutal, porque essas construtoras eram as construtoras que mais tinham concessões, porque elas entravam nas concessões. Então, as concessões também desmoronaram. E o resultado hoje, nós estamos vendo que tudo foi feito, tá? Primeiro, para acabar com o Congresso, deixar o Congresso absolutamente anormalizado. Depois, eles iam intervir no Judiciário e começaram soltando notícias contra o ministro Gilmar, soltando notícias contra o ministro do STF, soltando informações de delação contra os ministros do STJ, iam passar pelo Judiciário e ia chegar ao Executivo. Era um jogo de cartas marcadas. Né? O Brasil está reequilibrando isso. Mas é muito duro reequilibrar isso depois de tanto mal que esses homens fizeram. Mas vamos reequilibrar. O Brasil é muito mais forte do que eles. O Brasil tem o combustível do Brasil é a esperança. Então, e a resiliência. O brasileiro e o nordestino é, antes de tudo, um forte. A gente, depois que aparecerem todas as histórias e todos os fatos e todas as verdades, o Brasil vai entender realmente que precisamos virar essa página. Essa leitura que você traz aí em relação de se atacar as empresas e não o corruptor, né, o corrupto, também pode ser empregado para além da Lava Jato, no caso das lojas americanas, por exemplo. Sim, claro. O Brasil tem uma olhada de fechar as lojas americanas. Claro, se ali foi feito o quê? Foi feita uma transação contábil, tá certo? Imoral, pelo menos a partir dos meus olhos como cidadão, vendo a imprensa, né? Uma transação contábil de forma ilegal, vamos dizer assim, em que as pessoas têm que ser punidas. Por quê? Porque eles enganaram a Bolsa de Valores, eles enganaram a Bolsa Futura, eles enganaram o mercado internacional. Então, elas têm que ser punidas. Mas você vai fechar Americanas por causa disso? Não pode. Você tem que manter as Americanas com outras pessoas tomando conta. Isso é o que era feito em todo o mundo. Ministro, deixa eu entrar um pouco na parte... Você sabe que na China, muitas vezes o corrupto era condenado a penas extremas. E eles divulgavam isso, o diretor de uma empresa. Né? Essa semana eu recebi aqui uma CEO da CCCC, a maior construtora estatal do mundo. É uma construtora chinesa que tem um processo aqui de uma construtora que ela adquiriu aqui no Brasil, e que o processo está aqui. A mulher saiu da China
Ele é CEO dessa empresa, para vir para cá, para discutir e mostrar, porque eles têm tanto medo de uma penalização de um órgão de controle, porque lá a pena é dura, mas a pena para o corruptor. Tá, deixa eu pegar aqui nossos minutinhos aqui de conclusão para falar um pouco de política. Você revelou aqui na nossa conversa de que não tem pretensão, não está, apesar de algumas provocações do senador veneziano, de voltar para a política, seu caminho e sua caminhada é aqui em Brasília, no Tribunal de Contas da União, em que pese há espaço, por exemplo, para outras experiências, como o ex-ministro Zé Múcio, não é isso? Ex-ministro Zé Múcio hoje é ministro da Defesa. Que é ministro da Defesa, ou seja, saindo aqui do TCU, pode acontecer com o ministro Vital? Olha, Luiz, eu não quero abreviar minha saída. Para ir para um ministério de qualquer governo, eu só iria se eu acreditasse no governo, se eu entendesse que o governo tinha algo para dar ao Brasil. Isso seria uma análise que eu faria ao seu tempo. No caso de Zé Múcio foi diferente. Zé Múcio estava se aposentado, estava como ministro emérito. Então ele já estava fora do TCU quando saiu. Eu tenho um outro caso que ia se aposentar, que é o ministro Carreiro. O ministro Carreiro aposentou-se e foi para a embaixada brasileira, né, na embaixada brasileira, em Lisboa, em Portugal. Então, são casos assim. Mas você abreviar, eu tenho até 75 anos no TCU. Então, eu tenho pelo menos mais 16 anos no tribunal. Abreviar isso não está nos meus planos. Tá, bom, aí você falou em relação à política que não tá aí. Agora, nos bastidores tem muito, na Paraíba diz, olha, o ministro Vital, nos bastidores, aí sim, dica, sugestão, orientação e desenho, isso aí ele faz para o senador Vital e para o grupo todo, enfim, e essa contribuição você faz. Vou nem perguntar se você faz ou não, vou pular já essa etapa, levando em consideração que você faz e já lhe perguntando se você concordou com a aproximação do veneziano Vital do Rego com os Cunha Lima? Quem tem... Pronto, você colocou uma situação que eu não posso negar, porque você foi afirmativo, você não foi interrogativo. Você acha que eu não deixo meu irmão, não deixo minha mãe, não deixo qualquer ente meu disputar uma eleição sem eu estar como cidadão junto a ele. Então, isso é uma coisa que me honra muito, né? Essa questão de bastidor é porque muita gente maximiza essa minha posição, não é tanto assim, mas é uma posição de conselheiro. Com base nas suas leituras também. Uma posição de conselheiro, principalmente conselheiro. E veneziano é um senador, teve 2 momentos na veneziano 4 anos antes e 4 anos depois. O veneziano 4 anos antes, ele tinha um projeto, que era o projeto executivo, de ser candidato ao governo, né? Era um projeto que ele tinha, tá certo? Que, por força de umas razões, ele passou a apoiar o governador de então, né? Que é hoje o governador João Azevedo. E esse projeto executivo fez com que o veneziano fizesse uma administração do seu mandato extremamente municipalista. O veneziano foi o único senador da Paraíba que ofereceu contribuições através de emendas parlamentares a todos os municípios paraibanos, os 223 municípios. Não tem nenhum município que não tenha uma mão de veneziano lá oferecendo emendas. Passou a eleição, né? Ele fez as análises que ele precisava fazer sobre o processo eleitoral, né? E passou a projetar a sua nova eleição daqui a 4 anos como candidato ao Senado. Como candidato ao Senado, ele está levando o mesmo espírito municipalista que tinha e está fazendo parcerias importantes em municípios que, eventualmente, ele não teve na eleição passada. Veneziano foi um candidato a governador que não teve nenhum município grande. Veneziano saiu com 20 prefeitos. Né? Um candidato a governador que foi, assim, por força do seu carisma, por força do seu estilo, e foi para frente. E aí ele tinha, efetivamente, um encontro com o candidato do PSDB, né, que era Pedro Cunha Lima, um encontro de convergência de ideias, e desse encontro surge uma aproximação
muito mais institucional com o prefeito Bruno do que política. A política pode acontecer, efetivamente, mas o veneziano está descarregando em Campina, em João Pessoa e nos municípios todos emendas importantes. Quando acontece isso com Campina, aí a coisa cresce muito, porque veneziano é um senador que está despejando recursos em Campina, no hospital, na maternidade, na BR-230, né? E isso faz com que surjam especulações sobre a aproximação política. Mas isso é a decisão dele, não é minha. Pela sua leitura, o senador deveria pensar e trabalhar com o processo de reeleição para o Senado. Essa é a minha leitura. Eu acho que o veneziano tem que sair desse mandato fazendo com que o povo da Paraíba acorde no dia 3 de outubro dizendo assim: eu tenho um voto para um senador que trabalhou, que chama-se Veneziano Vital do Rego. Então, porque o Senado é muito difícil, com 2 senadores, com 2 candidatos. Eu vou dar um voto de consciência, votar em veneziano porque ele trabalhou pela Paraíba. Então, por isso que ele quer mostrar exatamente a função do Senado. E ele, como vice-presidente, já há algum tempo, primeiro vice-presidente, ele tem crescido muito nacionalmente. A gente falava aqui nos bastidores, antes da entrevista começar, ele cresceu muito nos bastidores. Eu que estou há 17 anos em Brasília, eu tenho circulado muito e sei que ele tem tem um tipo de conceito muito bom. Você tem uma ideia, essa questão do Zanin agora, ele foi escolhido porque ele é o senador de melhor trânsito nas oposições. E ele é um senador com um ponto de vista político declarado. Foi um senador de Lula, candidato de Lula, é o cara de Lula na Paraíba, mas ele sabe trabalhar simpatia, elegância, educação, né? Trato. Ele tem muito. Então, ele foi o escolhido por essa convergência de virtudes que ele tem. Ministro, obrigado pela sua participação aqui no Frente a Frente. Suas respostas foram sempre muito claras, sem hesitar. O senhor esteve aqui de coração aberto para falar aqui com a gente. Para a gente fechar, vou lhe deixar uma pergunta aqui, que é uma dúvida muito grande lá em João Pessoa, a respeito da situação de elegibilidade do prefeito Cícero Lucena, ele que já enfrentou aqui processos no TCU. Lhe pergunto, o prefeito Cícero Lucena, ele é elegível com base nas informações a partir do TCU ou teria aí dificuldades? Olha, Luiz, a gente não pode individualizar pessoas. Eu acho que para mim não cabe. Para mim cabe dizer a você que o prefeito Cícero Lucena, ele foi elegível porque ele não tinha pendências no Tribunal de Contas e quando a sua elegibilidade foi discutida no Tribunal Regional Eleitoral, ele não tinha pendências. Isso não quer dizer que ele possa ser elegível futuramente, a depender dos processos que ele tem correndo aqui no Tribunal de Contas da União. Não sei se eu fui bem direto com você. Sim, você está dizendo que naquela época, em 2020, ele podia ser. E para frente no TCU, aí é um outro debate. É uma outra leitura. Ministro Vital do Rego Filho, muito obrigado pela sua disponibilidade aí de participar aqui com Frente a Frente. Eu é que te agradeço. Eu agradeço a João, que eu tive o prazer de reencontrá-lo agora há pouco. Agradeço a sua generosidade, o trabalho que vocês tiveram de Arapuã para se deslocar aqui para Brasília. Isso me dá uma responsabilidade muito grande de estar cada dia tentando melhorar, tentando aperfeiçoar o meu trabalho, tentando fazer justiça pelas minhas sentenças, pelas minhas decisões. Eu agradeço muito a Deus, agradeço a família que tenho, a força que eu recebo espiritualmente de meu pai, que é meu guia, que está aqui em todo canto, né? E agradeço a minha mulher, os meus filhos, que desde a primeira hora foram extremamente solidários nessa luta, principalmente nas lutas mais recentes, né? Meus irmãos, Raquel, Veneziano, e principalmente meus amigos, aqueles que sempre acreditaram em mim. Hoje, sempre tive Arapuã como minha casa. Eu chego, fico lá brincando com vocês e faço essa entrevista pensando que eu sou lá nos estúdios de João Pessoa. Para todos, o meu muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus. Bom demais. Vai para São João de Campina? Eu vou para São João de Campina. Já foi a semana passada. Semana passada eu fiz uma recepção para todo o meu gabinete lá em Campo de Boi. E alguns ministros foram 3 ministros.
E quando chega o tempo de São João, eu todo final de semana vou levando alguém. Muito bom. Ministro Vital do Rego, muito obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.